10 horas em ponto agora. Bom dia para você. Vamos a mais um giro pelas notícias da última hora. Os titulares da diplomacia de 10 países da América Latina e Caribe, entre eles o Brasil, expressaram grave preocupação pelo anúncio de uma deportação em massa de imigrantes dos Estados Unidos. A medida de Donald Trump é considerada incompatível com os direitos humanos. Reunidos no México, os diplomatas emitiram uma declaração em que é feito um chamado a todos os países do hemisfério para que procedam de acordo com o direito internacional, os direitos humanos e a legislação nacional para gerir a migração com uma abordagem humanista, especialmente diante da ameaça de deportações em massa. O documento, que contém 14 pontos, lembra que todas as pessoas migrantes, independentemente de sua situação migratória, têm direitos fundamentais e inalienáveis, e que todos os estados estão obrigados a respeitá-los, protegê-los e a procurar adotar medidas para sua plena realização. Assinaram Brasil, Belize, Colômbia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México e Venezuela. O novo chefe de políticas migratórias do novo governo de Donald Trump, Tom Homan, disse à Fox News que a partir de terça-feira serão realizadas prisões em massa de imigrantes sem documentos em todo o país, cumprindo a promessa de campanha do republicano de deportar milhões de imigrantes sem documentos. Apelidado de czar da fronteira, Homan respondeu a informações do Wall Street Journal e de outros veículos de comunicação de que o novo governo planeja realizar uma incursão em Chicago a partir do segundo dia de administração Trump. De acordo com a mídia americana, a operação migratória em larga escala em Chicago começará na terça-feira e vai durar a semana toda, envolvendo entre 100 e 200 agentes do Serviço de Imigração e Alfândega. E olha, o número de mortos na explosão de um caminhão-tanque no centro da Nigéria no último sábado subiu para 86. O veículo transportava 60 mil litros do combustível. Autoridades nigerianas atualizaram neste domingo para 86 o número de mortos após a explosão de um caminhão-tanque na véspera. As vítimas tentavam recolher a gasolina derramada quando o veículo, que transportava 60 mil litros do combustível, explodiu na manhã de sábado. Algumas pessoas estavam observando, enquanto outras os observavam enquanto pegavam. O gerador foi a causa do incêndio, não havia água para apagá-lo. Aqueles que se queimaram não foram os que buscaram combustível. Entre os que assistiam, alguns também faziam parte da multidão que se queimou, pois a multidão era muito grande. Com os preços da gasolina subindo 5 vezes em 18 meses, apesar de o país ser o maior produtor de petróleo da África, alguns nigerianos estão dispostos a arriscar suas vidas para coletar combustível de veículos envolvidos em acidentes rodoviários. Segundo o Ministério da Informação, mais de 265 pessoas perderam a vida até agora neste tipo de acidente nos últimos 5 meses. Autoridades espanholas confirmaram pelo menos 30 pessoas feridas, 4 em estado grave, em um acidente envolvendo um teleférico em uma estação de esqui na Espanha. O caso mais grave é de uma mulher que foi removida de helicóptero para um hospital próximo. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, algumas delas gravemente, em um acidente envolvendo um teleférico em uma estação de esqui no nordeste da Espanha. De acordo com autoridades e testemunhas, algumas das pessoas que estavam na estrutura chegaram a ser lançadas ao ar. O acidente aconteceu na estação de esqui de Aston, nos Pirineus Aragoneses, perto da fronteira com a França, quando o cabo de um teleférico se soltou e várias cadeiras caíram. As autoridades afirmaram que houve uma falha na polia de retorno de um dos teleféricos e isso fez com que o cabo perdesse tensão. Algumas cadeiras caíram e outras ficaram penduradas. A mídia local estimou o número de feridos graves em 9. Mas as autoridades apenas confirmaram que 4 pessoas que estavam em piores condições já foram levadas para hospitais próximos. Uma delas, uma mulher, de helicóptero. Todos os que ficaram pendurados no teleférico foram resgatados. 5 helicópteros e 15 ambulâncias foram mobilizados para retirar os feridos para hospitais próximos, enquanto um hospital de campanha foi montado na estação de esqui. E o ano mal começou e o Brasil já registrou um aumento de casos e também de mortes relacionados à dengue. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o verão e o aumento da chuva são a combinação perfeita para o aumento de doenças transmitidas por mosquitos, como a Aedes aegypti. O Brasil já está em alerta após registrar mais de 48 mil casos prováveis de dengue e 4 mortes pela doença nesses primeiros 15 dias do ano.
A informação foi divulgada no painel do Ministério da Saúde, que acompanha a evolução da doença no país. As projeções da pasta da saúde apontam que esses dados preocupam, pois o ano passado já foi de números recordes, com mais de 6.400.000 casos registrados. Os registros de dengue causados pelo sorotipo 3 dispararam no Brasil e preocupam, já que a maior parte da população não desenvolveu imunidade contra esse sorotipo. São Paulo, Minas Gerais, Amapá e Paraná entre os estados mais afetados. O Ministério da Saúde está em constante monitoramento e alerta quanto ao cenário epidemiológico. Cerca de R$1,5 bilhão foi reservado para fortalecer as ações em todo o país. Os moradores têm papel importante na prevenção, evitando água parada no quintal. E atenção, motoristas, o pagamento do IPVA 2025 da primeira parcela ou da cota única com desconto vence hoje para veículos de placa com final 6 registrados no estado de São Paulo. Amanhã é a vez dos carros de placa com final 7. De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, neste ano o tributo está em média 0,57% mais barato para os proprietários de veículos, com base em estimativa dos preços praticados no varejo, realizada pela FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O pagamento pode ser parcelado ou com desconto em janeiro. E esta edição fica por aqui. Outras notícias você confere logo mais às 11 horas da manhã, ao vivo. Até mais.